Oh glórias, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está bem, sua família está bem, você está no canal Restaurando Ministério. E hoje Deus tem uma palavra para o seu, para o meu, para o nosso coração. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém, esse vídeo hoje. Deus ministrou esta palavra ao meu coração e eu gostaria de partilhar com vocês. Mas vocês que ainda não acompanharam, não assistiram os outros vídeos, nós fizemos aí uma série de 3 vídeos na temática O Poder Transformador do Perdão. Para você que ainda não teve a oportunidade de assistir, corra lá no nosso canal, assista os 3 vídeos lá, uma série compartilhando com vocês, biblicamente, o poder transformador do perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Não esqueça de compartilhar com alguém, compartilhar aí no grupo de WhatsApp. E hoje Deus colocou uma palavra em nosso coração e eu gostaria muito de partilhar com vocês essa palavra que o Senhor compartilhou, ministrou, ortogou ao meu coração através do teu Santo Espírito. E eu já queria pedir para você, logo após esse vídeo, que você possa compartilhar principalmente com o seu pastor, com o seu líder, com o seu pai espiritual na fé, com o seu pai físico, mesmo seu pai carnal, sua mãe, o seu líder dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu quero te convidar a compartilhar este vídeo, principalmente com a sua liderança. Amém? Está em Jó, capítulo de número 4, e versículos de números 3, 4, 5 e 6. Amém? Esses 4 versículos que nós iremos ler, essa palavra o Senhor ministrou ao meu coração e eu queria compartilhar com você que é pastor, você que é líder aí de algum departamento, ou até mesmo você que é pai de família, você que é aí essa mãe exemplar, essa mulher de oração, essa mulher de fibra, mas sempre chega algum momento na nossa vida que o desespero vem, que as portas se fecham, que as enfermidades batem a porta, e essa é uma palavra que eu ministro ao seu coração neste momento que você está aí do outro lado assistindo, vendo, ouvindo esse vídeo. Jó capítulo 4, versículo 3 em diante, você que tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas, porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Meus irmãos, o livro de Jó é um livro bastante conhecido por todos nós no meio cristão, evangélicos, nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus e temos como regra de prática a Bíblia Sagrada, esse manual de Deus, este mandamento de Deus. O livro de Jó é um livro muito conhecido no nosso meio. Algumas curiosidades no livro de Jó, alguns dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, ou seja, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, alguns afirmam que é o livro de Jó. Outros dizem que a história de Jó ela é contemporânea à história do patriarca Abraão. Alguns dizem que esses mesmos amigos de Jó também eram amigos e compatriarca de Abraão. Então, são só curiosidades para nós entendermos. E esses 3 amigos de Jó, nós sabemos que a teologia, a fé, a doutrina que eles carregam, principalmente devido à consequência e o que está acontecendo na vida de Jó, chega a ser uma teologia, uma doutrina até mesmo errônea, concernente ao Deus que nós conhecemos, ao Deus que nós servimos. Mas a Bíblia Sagrada diz agora no capítulo 4 que um dos amigos de Jó, por nome de Elifaz, ele se aproxima de Jó
e ele fala algo para Jó que nos chama muito a atenção. Ele diz assim: Jó, você ensinaste a muitas pessoas, versículo 3, e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturba. Por que esse amigo de Jó, ele fala isso para Jó? No capítulo 19 do livro de Jó, Jó ele começa a lembrar, ele começa a enfatizar algumas coisas que aconteceram na sua vida. E Jó ele vai lembrando de algumas coisas no capítulo 19 do livro de Jó, ele vai lembrando de tudo aquilo que tinha acontecido na sua vida. E Jó, ele lembra verdadeiramente, ele diz assim: como eu queria que voltasse alguns meses atrás. E aqui a gente percebe que alguns dizem que essa aprovação na vida de Jó demorou aí 1 ano, outros dizem que foram meses, outros dizem que foram 3 anos, 7 anos. Muitas pessoas, muitos estudiosos, dizem aí acerca deste tempo de provação na vida de Jó. Mas nós não conseguimos bater o martelo e dizer concernente ao tempo em que Jó passou, né? Esse período em que Jó passou a aprovação de Deus. O importante é lembrarmos e analisarmos que Jó, ele passou por um momento de dificuldade, mas este amigo, no momento em que ele vem consolar a Jó, ele diz assim: Jó, poxa, você foi usado para levantar tantas pessoas que caíram. Jó, você falou palavras que fortificou tantas pessoas. Jó, você foi um instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Você orou por tantas pessoas. Você abençoou tantas pessoas. Você levantou pessoas que estavam caídas. Os joelhos que estavam fracos, você foi um instrumento de força, de vigor e vitalidade. Mas agora, Jó, quando a provação, quando a enfermidade, quando a doença, quando esta luta bate na tua porta, você te enfada e te perturba dentro de você. Ou seja, por isso que eu disse no começo que essa palavra é para você que é líder, para você que é pastor, você que é pai de família, você que é uma mulher aí de oração, de fibra, de garra, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Muitas das vezes nós conseguimos ajudar tantas pessoas, nós conseguimos socorrer tantas pessoas, nós estendemos as mãos mesmo sem recursos, muitas das vezes mesmo sem possibilidade alguma de ajudar, mas a gente consegue estender as mãos, socorrer um aflito, ajudar o necessitado, trazer uma palavra de ânimo para quem está caído, pensando em desistir, pensando em parar. Quantas das vezes nós oramos por alguém que até mesmo estava pensando em tirar sua própria vida, e Deus nos usou ali para orarmos por essa pessoa, Deus nos usou para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de socorro, mas a pergunta que fica neste vídeo, nessa palavra que o Senhor colocou em meu coração é: e quando as coisas se invertem? Quando o caído é você? E quando quem precisa de uma palavra é você? E quando quem está precisando de ânimo e de força é você? É isso que ele faz, está perguntando e afirmando sobre Jó. Está falando: Jó, você ajudou tantas pessoas. Você que é pastor, que está me ouvindo, quantas crianças você apresentou? Quantos casais você aconselhou? Quantos jovens você deu uma palavra de ânimo, uma palavra de conselho, deu uma instrução? Quantas viúvas você socorreu? Quantas famílias que neste dia de hoje eram para estar destruídas, mas Deus usou você que é pastor, líder, você que é um porta-voz da palavra do Senhor, e você foi ali como um instrumento de Deus, como uma voz de Deus, e conseguiu trazer o socorro no momento certo, conseguiu trazer o pão, o alimento, a água, a provisão. Você foi um instrumento de Deus. Mas e agora, quando as coisas se invertem? E agora, quando a tribulação bate na sua porta? A Bíblia diz, no capítulo 29 de Jó,
que Jó também começa, da mesma forma do capítulo 19, Jó ele começa também a se lembrar de algumas coisas que aconteceram na sua vida. E ele começa a dizer aqui no capítulo de número 29 e versículo 1, ele vai lembrando, né, de algumas coisas assim. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: ah, que me dera ser como eu fui nos meses passados. Então daqui algumas pessoas entendem que essa aprovação não durou nem cerca de um ano, possa ser que durou 3 meses, 7 meses, não sabemos. Mas dá a entender que foram meses, porque Jó diz no versículo 2 do capítulo 29, Jó diz assim: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. E aí, você lendo aqui o capítulo de número 29 de Jó, Jó ele vai falar o que ele faz e afirmou. Jó ele vai falar que ele era a visão do cego, ele era as pernas do coxo. Ele disse que quando ele andava nas ruas, os mais jovens vinham até ele e pediam conselho, que Jó se assentava nas praças com os mais velhos, com os anciões, e eles trocavam conselho. Jó, ele mesmo diz: eu era a provisão do aflito, eu era a provisão da viúva, do órfão, do estrangeiro. E Jó vai dizendo tudo isso aqui no capítulo 29. Jó ele vai falando o que o próprio ele faz, diz lá no capítulo 4, versículo do 3 ao versículo 6. E Jó vai se lembrando de tudo isso. Então fica aqui uma pergunta para mim e uma pergunta para você. Deus já nos usou tantas vezes, e muitas dessas vezes a gente chega em casa, eu costumo dizer que quando Deus ele coloca alguma palavra na nossa boca para orientar outras pessoas, e como Jó falou também no capítulo 29, diz que ele dava conselho aos mais velhos. E quando nós vemos a localidade da vida de Jó, onde Jó morou, onde Jó habitou, e onde a história acontece, essa história acontece no Oriente. No Oriente a cultura é muito diferente da nossa aqui do Ocidente, principalmente em questão dos mais velhos. Jó ele falou no capítulo 29 que ele dava conselho aos mais velhos. Então isso acaba, dentro de uma cultura oriental, a gente fica até assim, será que é verdade? Sim, é verdade, pela propriedade que Jó tinha. Porque o normal na cultura oriental é que os mais novos peçam conselhos e orientação a quem são os mais velhos e os anciões. Mas Jó tinha tanta propriedade e Jó tinha tanta intimidade com Deus que Jó diz: eu dava conselho aos mais velhos, aos anciões. E muitas das vezes já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com você que é pastor, que é líder. Muitas das vezes alguém veio nos pedir conselho, estava para terminar o relacionamento, estava a ponto de dar o fim na família, de abandonar a família, abandonar a casa, abandonar a igreja. E muitas das vezes a gente olhou para dentro de nós e falou: quem sou eu para dar conselho para essa pessoa? Quem sou eu para aconselhar este casal? Poxa, eu tenho 5 anos de casado, essa pessoa que está me pedindo conselho já tem 20 anos de casado. Quem sou eu? Muitas das vezes nós nos perguntamos: quem sou eu para poder aconselhar, para poder instruir, para poder orientar? E quando nós percebemos, o Senhor, através do teu Santo Espírito, foi colocando palavras dentro de nós, e palavras foram proferidas na nossa boca, que serviram de consolo, que serviram de ânimo, que serviram como bálsamo, como remédio, e puderam confortar, consolar, sarar feridas que estavam abertas. Quantas das vezes Deus nos usou para aconselhar pessoas que estavam a ponto de até mesmo dar fim à sua própria vida. Mas o Senhor nos usou. E muitas das vezes a gente chegava em casa e dizia: poxa, nossa, como que Deus me usou. Nossa, eu nem sabia que eu sabia falar daquele jeito, nem eu imaginava que eu tinha tanta propriedade. Mas isso é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Só que a pergunta neste vídeo, e a palavra que Deus colocou em meu coração é essa: e quando as coisas se invertem? E quando quem precisa de um conselho é você? E quando quem está pensando em abandonar o barco é você? E quando quem está pensando em separar e abandonar a família, a casa, o ministério e parar com tudo é você? É isso que ele faz, está dizendo para Jó: Jó, poxa, as tuas palavras serviram para levantar os caídos. E por quê? Porque quando a aprovação vem, as mesmas palavras que a gente falou, proferiu para alguém, essas palavras a gente entende que não vai servir para nós.
A mesma oração que muitas das vezes a gente fez por alguém, essa oração talvez no nosso pensamento humano, ela não vai servir para nós. Muitas das vezes nós oramos por alguém, falamos com alguém, até mesmo louvamos um hino, cantamos um hino, mas esse hino talvez não sirva para nós. Lembra do Salmo de número 137, quando a Bíblia diz que os cativos ali junto aos rios da Babilônia, e eles dizem assim, os que nos levavam cativos nos pediam uma canção. Cante um cântico lá de Sião, cante um louvor lá de Jerusalém. E esses cativos gritavam, como poderemos nós entoar um cântico de Jerusalém em terra estranha? Como nós entoaremos louvores a Deus se nós penduramos as nossas harpas no salgueiro? Fica aqui a pergunta para mim e para você, quando a tribulação bate na minha porta e na tua porta? Mas olha que interessante no livro de Jó, Jó capítulo 1, a partir do versículo de número 7, a Bíblia diz que Satanás ele vem de intruso e ele entra em meio a um banquete em que o Senhor Deus está com seus filhos, com os anjos, e o próprio Deus diz a Satanás, tem visto meu servo Jó? O próprio Deus testifica de Jó da mesma forma em que Deus testifica de mim e testifica de você. Há um motivo pelo qual Deus dá testemunho de mim e Deus dá testemunho de você. É porque Deus sabe o potencial que você tem e Deus sabe o que você e eu suportamos. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 13 de Jó, e Satanás, autorizado por Deus, porque Deus ele permitiu Satanás tocar em tudo que já tinha, mas Deus falou, só não tire a sua vida. Então tudo que acontece na minha e na tua vida é permissão de Deus. Deus permite. Satanás só vai tocar, Satanás só vai entrar, os demônios só irão tocar no que Deus permitir que eles toquem. A Bíblia diz que Satanás tocou em 4 coisas em que Jó tinha. Primeiro, bois e jumentos. Em algumas traduções diz mulas brancas. Bois e mulas brancas. Segunda coisa que Satanás tocou foram nas ovelhas de Jó. As ovelhas de Jó. Terceira coisa que Satanás tocou foram nos camelos em que Jó tinha. A quarta coisa em que Satanás tocou fora na família de Jó. Então, primeira coisa, dentro da Bíblia, a partir do versículo 13, fora bois e jumentos, como eu disse em algumas traduções, mulas brancas. Bois e jumento ou mula, dentro da Bíblia, tem algumas finalidades. Eu queria falar sobre algumas delas. Primeira finalidade que boi e jumento tem na Bíblia é para carregar ou puxar o arado para arar a terra. Segunda coisa, somente força bruta. Você vai ver boi e jumento na Bíblia ou carregando peso, ou na moinha, ou preparando a terra para o arado. Então, boi e jumentos, dentro do contexto bíblico, tem algumas finalidades, mas essa eu quero enfatizar. Força bruta. Então, não se esqueça, a primeira coisa que Satanás tocou foram nos bois e jumentos, ou bois e mulas. Força bruta. Segunda coisa que Satanás tocou foram nas ovelhas. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu essas ovelhas. As ovelhas também nós sabemos que tem algumas finalidades. Primeiro, ou você mata a ovelha e come da sua carne, ou você pode cortar, arrancar a lã da ovelha, fabricar tecido ou vender esta lã, né? Ou você pode também, o leite desta ovelha, você pode também estar tomando. Então, boi jumento, força bruta. Ovelha, nós vemos questão financeira. A questão financeira. Terceira coisa em que Satanás toca foram nos camelos em que Jó possuía. E a Bíblia diz cerca de 3.000 camelos. Vieram os caldeus em bando e levaram todos os camelos. Camelos, como nós sabemos,
A finalidade dele é viagens. Era como que Jó tivesse uma frota de ônibus, de vans escolares, tivesse uma frota de carros que tivesse a disponibilidade para trabalhar de Uber para Jó ou de carro de aplicativo. Camelos, esses animais, eles eram utilizados para grandes viagens, viagem muito distante e até mesmo pelo deserto, que é o principal objetivo desse camelo, de atravessar o deserto. Então Jó tinha cerca de 3.000 camelos. Então, camelos está falando de bens adquiridos, casa, imóveis, veículos, tudo isso simbolizavam os camelos. A quarta coisa que Satanás tocou foram os filhos de Jó. E a Bíblia diz que os 10 filhos de Jó, 7 homens, 3 mulheres, o vento veio dos 4 cantos da casa e a casa caiu sobre os meninos. Todos morreram. Todos os 10 filhos de Jó morreram. E aí nós aprendemos esta finalidade. Primeira coisa que Satanás tocou para poder destruir um líder, para poder destruir um pastor, um sacerdote, alguém que está presidindo sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor, é tentar arrancar as forças. Aquela força que você tinha para evangelizar, aquela força que você tinha e possuía para subir monte, para orar e buscar a presença do Senhor. Aquela força, aquele vigor que você tinha para estar em todos os cultos, para você estar em todas as vigílias, em todos os trabalhos de evangelismo. Aquela força, quando você menos percebeu, ela se foi. Segunda coisa que Satanás tocou foram nas finanças de Jó. E muitas das vezes eu e você nos encontramos numa condição financeira até mesmo estável, boa, e de repente quando a gente olha para um lado e para o outro, a gente já não vê mais nenhum recurso, a gente já não vê mais saída, as portas se fecharam. E a terceira coisa que Satanás tocou na vida de Jó foram nos camelos, bens adquiridos, aquela casa que você tanto lutou para conquistar. Infelizmente, você não consegue finalizar aquela casa. Você não consegue terminar a reforma daquela casa. Aquele imóvel que você lutou tanto para conquistar. Aquele carro, aquela moto que você lutou tanto para adquirir. Num simples piscar de olhos, foi embora. A quarta coisa que Satanás toca. E para nós que somos líderes, pastores, para você que está me ouvindo aí, a quarta coisa é a pior. É quando há uma legalidade de Deus para que Satanás toque em membros da nossa família. E principalmente nos filhos. Como adorar a Deus? Como louvar a Deus? Como engrandecer esse Deus? Como continuar servindo esse Deus quando Satanás tem legalidade para tocar em nossa família? Tocando na força, tocando nos bens financeiros, tocando nos bens adquiridos, nós até conseguimos arrancar força. Mas como é que adora ao Senhor, como servir a Deus, quando a nossa família ela é atingida por seta maligna? Uma vez eu estava conversando com o irmão e ele não tinha ainda analisado esse texto da forma que nós estávamos abordando, eu estava cortando o cabelo com esse meu amigo e eu falei para ele, a gente tem que tomar cuidado com os dardos inflamados do maligno. E ele falou, pois é, pastor, a gente precisa tomar cuidado, porque assim, eu falei, não, os dardos inflamados são setas, são flechas, e na ponta delas possui venenos, que não é para matar a gente na hora em que a gente é atingido, vai matando a gente aos poucos. Quem conhece da história de Alexandre o Grande, que com 22 anos iniciou a sua trajetória, dominando todo o mundo da sua época, aos 32 anos de idade, lá na Índia, quando ele invadiu a Índia, a história de Alexandre o Grande diz que ele recebeu, durante a batalha, a guerra, uma flechada que nem atingiu em cheio. Essa flecha pegou ele de raspão, porém na ponta daquela flecha havia um veneno. Alexandre o Grande começou a se sentir mal, febres e mais febres, delírios, até que morreu no auge, aos 32 anos. Isso nós observamos quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz sobre os dardos inflamados do maligno. Esses dardos vêm, nos atingem um dia, outro dia, e vai arrancando a nossa fé, a nossa esperança aos poucos. Perceba que quando ele faz, ele diz no versículo 6 de Jó, diz assim, porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos?
Ou seja, essa nossa esperança aos poucos vai se desfalecendo, vai se esfriando, vai morrendo, e quando a gente percebe, a gente está na mesma situação que Jó, sem esperança. Mas a Bíblia diz que quando Satanás, ele tirou e tocou nas forças, tocou nas finanças, tocou nos bens adquiridos e tocou também na família de Jó. Jó nos dá uma lição maravilhosa. Jó nos concede uma lição espetacular. Jó diz no capítulo de número 1 e versículo 20, a Bíblia diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou ao Senhor e disse: Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te convido, meu amigo pastor, líder, você que é mãe, você que é pai, é sacerdote aí dentro da tua casa. Talvez você esteja passando pelas aflições, não como Jó passou, mas independente se seja parecido ou não, se você estiver passando por algum momento de crise, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja nos seus bens adquiridos, seja na sua família, eu te convido para que você possa hoje, ouvindo e vendo esse vídeo, que você possa levantar as suas mãos aos céus e fazer como Jó fez. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo de número 3 de Jó, no capítulo 2, nós sabemos que Jó recebe ali uma chaga tão maligna, tão atribulada, no capítulo 2, que diz que Satanás tocou e deu uma chaga em Jó, que era da planta do pé até o alto da cabeça. E olha, para você entender melhor sobre que chaga que é essa, no capítulo 7 de Jó, capítulo 7, e versículo 5, Jó, o próprio Jó diz assim, para você entender que doença que é essa que veio sobre Jó. Jó capítulo 7, e versículo de número 5 diz assim: A minha carne tem se vestido de bichos e de torrões do pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Ou seja, quando Jó olhava para a pele dele, o que ele via era largatas andando sobre a sua pele. E ele diz, a minha carne se fez gretada e podre. A carne de Jó está podre e abominável. Tanto que no capítulo 19 de Jó, Jó diz assim, a minha esposa não se aproxima de mim, porque ao abrir da minha boca, ela cai. Jó, ele fedia tanto era o fedor que Jó, num período de provação, saía do corpo de Jó, porque Jó, ele é um cadáver ambulante. Ele está morto e está vivo ao mesmo tempo. Olha o que ele falou, a minha carne se fez vestida de bichos e de torrões do pó. Aquelas largatinhas, branquinha, amarelinha, e aqueles bichinhos preto andava sobre a pele de Jó. É o próprio Jó que está falando. E ele fala assim ainda, a minha carne se fez gretada. Gretada é podre, está podre. A 1 quilômetro, segundo alguns historiadores, alguns estudantes da Bíblia, afirmam que a 1 quilômetro sentia-se o cheiro podre de Jó. O cheiro podre que Jó exalava. Mas olha uma coisa interessante, no capítulo de número 2 do livro de Jó, capítulo de número 2 do livro de Jó, diz assim, que quando os amigos dele ficaram sabendo, porque, como eu disse, a doutrina, a teologia, a fé desses 3 amigos de Jó é uma fé, uma doutrina, um ensinamento, uma teologia meio que longe, distante do que nós aprendemos desse Deus tão misericordioso. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu quero proferir essas palavras sobre a tua vida. Jó, no capítulo 19, ele diz, a minha esposa não consegue se aproximar de mim, porque se eu abrir a minha boca, ela desmaia, ela cai desmaiada. Jó, ele fedia tanto, que ninguém queria se aproximar de Jó. Mas a Bíblia diz que neste tempo aqui, sem WhatsApp,
sem TikTok, sem o YouTube, sem Telegram, sem Instagram, Facebook, sem nenhuma rede social. A Bíblia diz que esses três amigos, capítulo 2, versículo 11, diz assim: E ouvindo, pois, os três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o maamita, matita, e consertaram, ou seja, concordaram, conversaram, se comunicaram, juntamente vieram condoer-se dele e consolá-lo. Versículo 12 do capítulo 2. E levantando-se de longe os olhos, e não o conhecendo, por que não conheceram Jó? Porque quando olharam, Jó é um cadáver vivo. Alguns chegam até a afirmar a orelha é uma cartilagem. A orelha de Jó caiu. As unhas de Jó caíram. Todos os dentes de Jó caíram. A ponta do nariz de Jó, que é só cartilagem, isso caiu também. Se nós tivéssemos a possibilidade de olharmos para Jó, no momento aqui da circunstância da prova, Jó ia parecer uma múmia ambulante. De tão terrível e deplorável que estava Jó. Tanto que esses três amigos, olhando para ele, versículo 12, diz assim: não conheceram, levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram o seu manto, cada um sobre si, e jogaram pó sobre a sua cabeça. Agora o versículo 13, eu quero profetizar isso aqui sobre a tua vida. Versículo 13. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias, 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era grande. Meus irmãos, a esposa de Jó não conseguia, por mais que ela quisesse esposa, ela não conseguia chegar nem perto de Jó, porque ela desmaiava. Tão grande e terrível era o fedor que saía do corpo de Jó, o cheiro podre e abominável. Mas a Bíblia diz no versículo 13 do capítulo 2 que esses três amigos, eles se aproximaram de Jó, eles rasgaram as vestes deles, jogaram cinza sobre a cabeça, eles sentaram do lado de Jó. E diz a Bíblia que por 7 dias, 7 noites, eles não pronunciaram nenhuma palavra, mas por 7 dias, 7 noites, 7 está dizendo de uma plenitude, 7 está dizendo da perfeição de Deus. 7 dias, 7 noites, eles ficaram sentados do lado de Jó, não se incomodaram com o mau cheiro de Jó, não se incomodaram em olhar e ver as lagartinhas andando sobre o corpo de Jó, mas por 7 dias eles se abraçaram com Jó e ficaram ali. Então eu quero proferir essa palavra sobre a tua vida. Talvez você está passando por um momento de angústia, e nós que somos pastores, líderes, eu costumo dizer que todos que são pastores e líderes, o nosso ministério chega a ser um ministério isolado. Muitas das vezes não tem ninguém para chorar com a gente. Nós choramos com casais que vêm conversar conosco, que vêm pedir conselho. Nós choramos com jovens que estão pensando em parar, pensando em desistir. Nós choramos com irmãs que talvez a sua família não está na igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que chora com você? Quem é que está chorando com você, com as suas aflições, quando a enfermidade bate na sua porta? Quando a tribulação, a angústia bate na sua porta, quem é que chora com você? Quem é que abraça você? Quem é que vê quando você está no chão, sem forças para caminhar? Quem é que está com você? Porque nós estamos com todos dentro da igreja. Nós estamos com os jovens, estamos com as crianças, estamos com as irmãs, com os obreiros. Nós aconselhamos, nós abraçamos, mas quem é que te abraça? Por isso, nós estamos na metade dessa palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu já quero aqui novamente pedir para você, envie essa mensagem para o seu líder, compartilhe essa mensagem, esse vídeo com o seu pastor, ore pelo seu pastor, ajude o seu pastor, ajude o seu líder, ajude a sua regente, ajude ao anjo que está sobre a igreja. Nós que somos pastores dentro da Bíblia,
principalmente no Novo Testamento, nós somos chamados de presbíteros, de bispos, de anciões. Todas essas três palavras, tanto presbíteros, bispos e anciões, é uma palavra só. São os pastores da igreja. Em Apocalipse, somos chamados até de ao anjo da igreja, que é o pastor, se refere ao pastor da igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelo anjo que Deus colocou para presidir, para liderar a congregação onde você cultua e serve ao Senhor. Ore, abrace seu líder, ligue para ele neste momento. Diga o quanto você o ama, o quanto você respeita. Ligue para ele agora. Ajude a liderança em qual você está debaixo dessa submissão. Você está junto numa missão. E eu quero proferir essas palavras sobre a tua vida. Deus está levantando para você que é pastor, que está pensando em parar, está pensando em desistir, para você que é líder, que está pensando em abandonar o barco, para você que é o sacerdote aí dentro da sua casa, você está olhando para a sua família e de repente você está igual Jó, olhando e a família está destruída, mas eu quero profetizar isso aqui sobre a tua vida. Deus está levantando amigos de verdade. Deus está levantando pessoas que sejam 3, que sejam 7, não importa, mas Deus está levantando pessoas, como aqui no versículo 13, para ficarem do seu lado. Por mais que elas não vão proferir palavra nenhuma, porque às vezes não precisamos de palavra, nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado, nós precisamos de alguém que sente com a gente, que chore com a gente, que esteja presente conosco no momento de angústia e de tribulação. Eu profetizo sobre a tua vida, Deus está levantando amigos de verdade, da mesma forma em que Deus levantou Ruth para abraçar a sua sogra Noemi. E a Bíblia diz que Ruth se apegou à sua sogra. Deus está levantando amigos de verdade para estarem do teu lado, não para criticar você, não para colocarem você para baixo, mas para serem um instrumento para te levantar, para te erguer, te dar ânimo e te dar força em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora olha que interessante, porque eu costumo dizer que nós que somos pentecostais, nós lemos a Bíblia com muita pressa. Mas no capítulo 3 de Jó, Jó já temia acontecer. Como eu e você, muitas das vezes a igreja olha para nós, os liderados olham para nós e falam, nossa, homem de Deus, mulher de Deus, nossa, eles olham para nós e pensam que nós não passamos por prova, não passamos por tribulações. Só que olha o que Jó fala no capítulo 3, versículo 24, 25 e 26. Jó diz assim, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Primeira coisa no versículo 4, versículo 24, capítulo 3, versículo 24. Jó diz assim, porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Então antes, você que está ouvindo esse vídeo, vendo e assistindo, olha o que Jó vai falar. Ele disse que antes que ele pegasse o pão e fosse se alimentar com esse pão, ele fazia isso aqui, ó. Ele suspirava forte, porque para até se alimentar, doía o corpo de Jó. Eram tantas dores no corpo de Jó, que Jó, ele sente dores até para se alimentar. A comida descia como que pedras pontiagudas sobre a sua garganta. Eu me lembro de Daniel, capítulo 10, quando o anjo aparece para Daniel, e aí Daniel diz assim, pelas visões e pelas revelações, sobre me vieram dores no corpo. E muitas das vezes nós que somos líderes, o Senhor revela algo para nós, mostra algo para nós, e o Senhor, ele enfatiza dizendo, olha, eu estou mostrando para você, mas não é para você falar para ninguém, não é para você avisar ninguém, eu estou mostrando para você, você é meu servo, e eu estou mostrando para você. E a gente vai guardando aquilo por ordem divina, e pelas visões e pelas revelações, como diz Daniel capítulo 10, Daniel diz assim, sobre me vieram dores no corpo, que eu não consegui nem ficar em pé. Jó está dizendo no versículo 24 do capítulo 3, até para eu me alimentar, eu penso 2 vezes para eu comer. Talvez a provação que você esteja passando está causando tantas dores que você perdeu o seu apetite. Talvez você perdeu até o desejo de comer, de se alimentar, porque causa dores. E Jó diz assim, os meus gemidos se derramam como água. Só Deus sabe as noites que você tem passado. Só Deus sabe as angústias. Só Deus sabe o que você tem passado quando você fecha a porta do seu quarto. Quando você está só dentro do seu carro. Quando você está só indo trabalhar, voltando do trabalho. Somente Deus sabe o turbilhão de coisas que tem passado na sua cabeça. Somente Deus conhece
os teus gemidos. E aí no versículo 25, Jó lhe revela o que você tememos. Jó sabia que uma hora ou outra essa tribulação chegaria sobre a tua vida. Olha o que ele diz, não sou eu, é o próprio Jó. Jó capítulo 4, capítulo 3, versículo 25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Ou seja, Jó temia que isso que ele está passando agora acontecesse. Jó já temia, tanto é que no capítulo de número 1, olha isso aqui, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que quando terminava o ciclo, o banquete na casa dos filhos, versículo 1, versículo 5, diz assim, sucedia, pois, que terminando, decorridos os dias do turno dos banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava Jó de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número dos filhos, porque dizia Jó, se porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. E daqui a gente entende também, como eu disse no começo desse vídeo, que o livro de Jó é um dos livros, ou o livro mais antigo da Bíblia. E também alguns dizem que o livro de Jó, a história de Jó é contemporânea a Abraão. Porque se já tivesse sacerdote na época de Jó, Jó pediria que o sacerdote oferecesse o sacrifício, porque senão Jó estaria quebrando a lei. Mas como Jó vem antes da lei, o próprio Jó fazia sacrifício. Ou seja, ele está vivendo no período patriarcal, período pai de família. Então o próprio Jó se levantava de madrugada e o próprio Jó oferecia sacrifício a Deus. E o próprio Jó, ele conduzia esse sacrifício a Deus. Aleluia. Perceba que quando Jó, ele oferece sacrifício como sacerdote da casa, como patriarca da sua casa, da sua família, a Bíblia diz que toda vez que terminava o ciclo de banquete dos filhos, Jó, ele sacrificava, ele oferecia sacrifícios a Deus em prol de cada um dos seus filhos. Guarde esse versículo de número 5, porque isso é muito importante para nós que estudamos e analisamos o livro de Jó. No versículo de número 5 do capítulo 1, Jó, ele oferece sacrifícios a Deus por cada um dos seus filhos. Quando nós vemos então que Jó, ele temia o que está acontecendo sobre ele, ele já receava aquilo, que ele finaliza no versículo 26 do capítulo 3, ele diz assim, eu nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, Jó nunca esteve descansado, ele sempre viveu uma vida de preocupação, de angústia, percebendo que uma hora ou outra isso poderia acontecer. Como nós analisamos no versículo 25, que ele mesmo diz, o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. O que está acontecendo na vida de Jó é tão traumático, esta provação, esta angústia, essa aflição que Jó está passando, que no capítulo de número 6 de Jó, nos versículos 8, 9 e 10, Jó diz assim, quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria a alma no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Esse versículo de número 10, na Bíblia Linguagem de hoje, esse versículo 10 diz assim, se eu soubesse, Jó, falando com as suas próprias palavras, Jó está dizendo, se eu soubesse que Deus fosse me matar hoje, pularia de alegria, dizendo, glória a Deus, porque Deus vai me matar. A provação na vida de Jó é uma provação tão grande, tão desesperadora, que até da vida Jó já não queria mais viver. Jó se desesperançou até mesmo da própria vida. Ele não queria mais viver, tanto que ele pede a morte. Ele diz no versículo 8, quem me dera que Deus me desse o que eu espero, que anela a minha alma. Muitas das vezes a provação, a solidão,
na nossa vida, principalmente você que é pastor, você que é líder, você que é o sacerdote do seu lar, como eu disse, é um ministério isolado, é um ministério só, né? Isso também faz parte da nossa chamada, de estarmos vivendo uma vida só, né? E aí Jó ele começa a se desesperar. Jó no capítulo de número 13 e no seu versículo de número 15, Jó diz assim: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Eu vou repetir esse versículo, porque esse versículo é muito importante. Ainda Jó dizendo com as suas próprias palavras, ainda que ele quem? Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Esse versículo, no capítulo de número 25, que é um texto que todos nós guardamos aí na memória, quando Jó se levanta, né, no seu capítulo de número 19, versículo 25, quando Jó ele se levanta ali, né, para poder estar dando aquele brado, né, a Deus, no capítulo 19 e no seu versículo de número 25, Jó disse assim, e aqui a gente aprende o quê? Momentos de oscilação na nossa vida, principalmente na nossa vida ministerial, na nossa chamada. Uma hora a gente está querendo parar, desistir de tudo, no outro dia a gente está querendo prosseguir, em um dia a gente está sem esperança, sem força, no outro dia a gente já acorda com um pouco de vigor, com um pouco de vitalidade, e assim é a nossa vida, assim é a nossa caminhada. Da mesma forma que Jó, no capítulo 3, ele está demonstrando o seu medo, o seu receio, o que aconteceu, da mesma forma em que no capítulo 6, Jó está pedindo a morte, ansiando pela morte, pelo desejo da morte. No capítulo de número 19, versículo 25, ele dá uma respirada e ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí a gente para aqui nesse versículo glorioso, mas olha o que o versículo 26 está afirmando. Jó 19, versículo 26. E depois de consumida a minha carne, ou a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Ou seja, Jó está dizendo, ainda que essa tribulação, ela consuma a minha pele, ela destrua a minha pele, mas na minha carne eu verei a Deus. Ou seja, Jó está dizendo, no fundo da sua alma, em um momento ele quer morrer, em um momento ele pede a morte, mas em outro momento ele está dizendo, ainda que essa tribulação, que essa provação, ela destrua a minha carne, a minha pele, ainda em carne. Isso significa o quê? Ainda em vida. Eu não morrerei. Né? Isso me faz lembrar de um salmo muito interessante, deixa eu anotar aqui, livro de Jó, mas vamos para Salmos. Salmos de número 118. Essas eu acredito que são as palavras expressadas pelo próprio Jó. Salmos de número 118 e versículo de número 17 e 18 diz assim, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Verso 18 do Salmo 118. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Aleluia! Eu acredito que essas são as palavras de Jó, quando ele diz, a provação pode destruir, consumir a minha pele, mas em carne eu verei ao Senhor, ou seja, eu não vou morrer. Essa angústia, essa provação está me destruindo, mas eu não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. E aí no versículo de número 7 do capítulo 14 de Jó, Jó ele está olhando para a natureza, porque o ambiente onde que Jó se encontra, todo período de provação, ele não ficou dentro da sua residência. Ele ficou do lado de fora, devido, como eu disse, ao cheiro ou fedor que Jó exalava ao seu corpo, à sua pele, que estava podre. E ele está do lado de fora, ele começa a olhar para a natureza. E aí Jó, no capítulo 14, ele observa que até uma árvore, se ela for cortada, mas se a raiz dela permanecer firme, ali plantada, Jó observou que esta árvore ela poderia se
reerguer, renascer, frutificar. E é isso que ele diz, ele compara a situação dele, ele compara com uma árvore no capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, Jó diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como a planta nova. Então Jó aqui, na verdade, ele está comparando, ele está analisando a árvore, ele está vendo esta árvore cortada, e ele está vendo esta árvore ser renovada, ser restaurada. E ele disse, até uma árvore pode ser renovada, eu também posso ser restaurado por Deus. Mas, para este vídeo não ficar tão grande assim, para que você possa entender o que Deus quer ministrar ao nosso coração, Jó passou 38 capítulos, como eu disse no começo, nós não sabemos se essa aprovação durou 1 ano, 3 anos, ou se alguns meses. Mas, biblicamente, nós podemos afirmar que Jó esperou 38 capítulos para que Deus falasse com ele. Jó esperou 38 capítulos para que Deus falasse com ele. E quando Deus veio falar com Jó, aproximadamente, Deus ele fez 105 perguntas para Jó. Aproximadamente 105 perguntas Deus fez para Jó. E Jó não teve capacidade física, mental ou intelectual para responder nenhuma. Jó não conseguiu responder nenhuma. Mas uma das coisas que me chama a atenção são duas coisas que Deus falou para Jó. Dentre estas 105 perguntas, duas eu queria poder aqui esboçá-las para que nós possamos meditar. Deus falou assim para Jó: Jó, quem é que faz reunião nos céus e chama cada estrela pelo seu nome? E elas se enfileiram, batem continência e dizem: eis-nos aqui, ó Senhor. Isaías também no capítulo 41, no versículo 26, ele também afirma que Deus, quando faz reunião no céu, ele chama cada estrela pelo nome. Ou seja, estrela é feita de gases. E uma hora você está vendo essa estrela brilhando, mas uma hora ou outra ela vai sumir, ela vai desaparecer, porque a ciência já comprovou que estrelas são feitas de gases. A ciência, com o avanço nela, no século XXI que estamos, ela já constatou muitas constelações ou órios. Órios e constelação são a mesma coisa. É um agrupamento, um juntamento de estrela. Então nem a ciência conseguiu nomear as estrelas do céu. Mas a Bíblia está dizendo, Deus falando para Jó, Isaías reafirmou, o salmista também no Salmo 146 reafirmou também dessa reunião que é feita no céu, que Deus chama cada estrela pelo nome e ela se enfileira. Ou seja, se Deus sabe o nome de cada estrela que hoje está ali brilhando e amanhã não está mais, como que Deus vai esquecer o teu nome? Por isso que Isaías 43, versículo 1 diz: chamei-te pelo teu nome e disse, tu és meu. Independente da situação que você esteja passando, da tribulação que você esteja passando, independente da tempestade que você esteja vivendo, o Senhor não te esqueceu. Ele conhece e ele te chamou pelo seu nome. Segunda coisa que eu quero enfatizar é que Deus olha para Jó e diz assim: Jó, quem é que deu limite para as águas? Quem limitou até onde as águas podem ir e voltar? Ou seja, no meio dos mares, dos oceanos, as ondas, cerca de 30, 40 metros de altura, mas quando elas vêm se aproximando da praia, nós olhamos e analisamos que essas ondas de 30, 40 metros de altura, elas vão diminuindo o volume, ou seja, porque até o mar entende a voz e o mandamento de Deus. Deus deu um limite para essas águas. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Se Deus está falando para Jó, Jó, quem é que deu limite para as águas? Para que elas pudessem ir até ali e recuarem. Ou seja, Deus está dando limite para esta aprovação. Esta aprovação que você está passando, esse isolamento que você está passando, essa solidão que você está passando, essa tribulação, essa angústia que você está passando, diz o Senhor, ela tem dia
tem hora e tem limite. Ela vai se findar e você vai cantar o hino da vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos percorrer aqui o livro de Jó ainda, Jó 42. O Senhor ministrou ao coração de Jó, e Jó, a Bíblia diz no capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados ou impedidos. Ou seja, nós, seres humanos, nós muitas das vezes passamos o dia inteiro, ou alguns momentos da noite, durante a noite, pensando em fazer isso, fazer aquilo, e cerca de 10% do que nós pensamos, a gente consegue concluir ou colocar em prática. Mas Jó está dizendo: Senhor, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado ou impedido. Ou seja, o que Deus tem pensado vai acontecer, vai ser executado. E Jeremias falou isso no capítulo 29 do seu livro. Ele disse: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que o Senhor pensou e projetou sobre a tua vida, independente da circunstância em que você está vivendo agora, Deus vai cumprir, Deus vai realizar, porque nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser frustrado ou impedido. E aí, Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó fala a famosa frase, né? Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem meus olhos. Muitas das vezes nós pensamos que esta aprovação ela irá nos tragar, irá nos destruir, né? Muitas das vezes nós pensamos que esta aprovação vai nos tirar, né, do caminho, vai nos levar para longe, mas o Senhor está dizendo: esta aprovação é para que você possa me enxergar. Esta aprovação é para que você possa me ver, né? Olha o que a Bíblia diz aqui no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, capítulo 1, no seu versículo de número 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Olha agora o final do versículo 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, essa tribulação, esta angústia, este vendaval, essa tempestade que está vindo sobre, ou veio já sobre a tua vida, o profeta Naum está dizendo: fica tranquilo, porque o Senhor ele tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Enquanto eu e você estamos enxergando uma grande turbulência, uma grande tempestade, o Senhor está vendo uma avenida para que ele possa caminhar e se revelar para mim e para você. Você talvez tenha ouvido, escutado muito do Senhor, mas durante essa aprovação, o Senhor vai se revelar para ti e você verá Deus. E aí, esse versículo de número 5, se cumpre o que o próprio Jó falou no capítulo 19 e versículo 26. O que foi que Jó falou no versículo 26? Ele diz assim: a minha carne pode até ser consumida, a minha pele vai ser destruída, mas eu verei a Deus. Ou seja, ele está dizendo: eu não vou morrer, eu verei a Deus. Isso se cumpre no capítulo 42, versículo 5, quando ele diz: eu ouvi falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, Jó não morreu, mas ele viu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia está dizendo agora, para finalizar, Jó capítulo de número 42 e versículo de número 10 diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Só que nós temos que entender, eu falei para você que está aí vendo, assistindo esse vídeo, que no versículo de número 5 do capítulo 1, Jó, ele sacrificava a Deus, ele oferecia sacrifícios a Deus em prol de cada um dos seus filhos. Isso acontecia só no capítulo 1. Do capítulo 1 de Jó até o capítulo 42, versículo 9, nunca mais Jó tinha sacrificado, nunca mais Jó tinha orado por alguém, nunca mais Jó tinha abençoado alguém, nunca mais Jó tinha invocado o nome do Senhor em sacrifício. Do capítulo 1 ao capítulo 42, são aproximadamente 41 capítulos em que Jó ele não vai exercer o que ele foi chamado para exercer: sacrifício, oração e consagrar a vida de alguém a Deus. Então perceba que tudo que Satanás quis roubar de Jó não foi ovelha,
Não foi boi, não foi jumento, não foi camelo, não foram os filhos. O que Satanás quis roubar de Jó foi o ministério e a chamada de Jó. Jó foi chamado para oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos, pela sua família. E aí eu te faço uma pergunta: quanto tempo que você não tem sacrificado a Deus pela vida de alguém, pela vida da sua família? Jó ficou 41 capítulos aproximadamente sem exercer o seu ministério. E essa palavra é direcionada para você que é pastor, você que é líder, você que talvez já parou, você que abandonou o barco, você que desistiu de tudo, você que abandonou, você que fugiu do seu ministério, da sua chamada, você que voltou para trás. Esta palavra está falando contigo, está falando com você neste momento que você está assistindo. Talvez você abandonou o seu ministério, você não invoca mais o nome do Senhor, você não oferece mais sacrifícios a Deus. Perceba que Deus aqui no versículo de número 7 até o versículo de número 9, do capítulo 42, Deus foi falar com os amigos de Jó, falando assim, ó, vocês podem pegar aí animais e vão lá em Jó, porque Jó vai oferecer sacrifício por vocês, porque esta é a chamada de Jó. E eu quero te encorajar, meu amigo pastor, meu amigo líder, você que é um pai de família, um sacerdote de casa, você que é uma irmã de oração, dedicada na obra do Senhor, não desista do teu chamado. Não desista do teu ministério, independente das atribulações, dos ventos, das tempestades que você tem enfrentado, que você tem passado. Não desista da tua chamada. Deus te chamou para o ministério, seja ele qual for, da pregação, pastorear, liderar, louvar, tocar algum instrumento na igreja, exortar, ensinar, instruir, ou ensinar a igreja. Não sei qual é a tua chamada, qual é o teu ministério. Não me importa saber, o que me importa neste momento é que você entenda que você precisa voltar a exercer seu ministério. Do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 42, versículo 10 de Jó. Jó não estava mais exercendo seu ministério. Quando ele voltou a exercer o seu ministério, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Eu falei que Jó esperou 38 capítulos para Deus falar com ele. E quando Deus falou com ele, cerca de 105 perguntas, mas Jó continuou com a mesma doença, Jó continuou do mesmo jeito que ele estava, continuou abandonado, largado. O que fez Jó mudar foi ele exercer o ministério que ele foi chamado. O que vai fazer você sair de dentro dessa provação? O que vai fazer você sair de dentro deste buraco? O que vai acabar com essa tribulação, com essa angústia que você está passando, é que você volte, exerça o teu ministério, a tua chamada. Enquanto você ficar prostrado e não voltar do lugar aonde você parou, como Jonas voltou, como aquele servo de Eliseu disse, olha, foi aqui que o machado caiu. Volte aonde o machado caiu. Volte aonde você abandonou o ministério. Volte ali. E quando você voltar a exercer a sua chamada, o seu ministério, Deus vai restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família. Não desista do teu chamado. Porque enquanto você estiver exercendo o teu chamado, o teu ministério, Deus estará cuidando dos teus. Deus estará cuidando da tua família, Deus estará cuidando de você. E para a gente finalizar, Jó 42, versículo de número 16 diz assim, e depois disto, vírgula, ou seja, depois da provação, depois do abandono, depois do isolamento, depois da doença, depois de passar tudo que já passou, depois disto, vírgula, depois de toda a turbulência, viveu Jó 140 anos. Aqui alguns dizem que quando a tribulação veio sobre a vida de Jó, ele tinha aproximadamente 70 anos, por isso que Deus acrescentou em dobro 140 anos. Se ele tinha 70, mais 140, 210 anos aproximadamente ele viveu. Então, Deus acrescentou a Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ou seja, você não vai morrer do jeito que você está pensando, largado, abandonado. Deus está acrescentando seus dias. E você verá a tua geração, você verá a outra geração que virá após. Ou seja, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, até a 4ª geração. Ou seja, você verá as promessas do Senhor se cumprirem sobre a tua vida. Levanta,
Levanta a tua cabeça, pastor. Levanta a tua cabeça, líder. Levanta a tua cabeça, pai, mãe. Levanta a tua cabeça, você que faz parte da liderança da igreja. Você que foi chamado para o santo ministério, para a obra do Senhor. Levante a tua cabeça, porque você verá todas as promessas do Senhor se cumprirem sobre a tua vida. E como é que esse patriarca morreu? Versículo 17 diz assim: então morreu Jó, velho, ou seja, não morreu novo, ele morreu velho. E como finaliza? Farto de dias. Farto é o quê? Farto é gordo, alegre, satisfeito, feliz, contente, em pleno gozo da sua vida. Jó morreu farto de dias. O que quer dizer esse farto de dias? Alegre, gordo, satisfeito, em pleno gozo, em plena vitalidade. Ou seja, receba ânimo sobre a tua vida neste momento que você está assistindo esse vídeo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ter falado contigo. E se Deus falou contigo, manda esse vídeo para o seu pastor, manda esse vídeo para o seu líder, compartilha esse vídeo. E para você que ainda não é inscrito no canal Restaurando o Ministério, se inscreva neste canal, ative os sininhos das notificações, dá o seu like aí e não esqueça, compartilha este vídeo com alguém. Deus quer falar com mais alguém além de ti. Então envie lá no grupo da sua igreja, envie para o seu parente, envie para o seu líder, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, ore pelo seu pastor, ajude a sua liderança, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou graça ao Senhor por esta palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Dou graças a Ti por esta pessoa que está ouvindo, este homem, esta mulher, esta criança, esse adolescente, esse jovem, esse senhor, esta senhora, que está neste momento ouvindo, vendo, assistindo este vídeo. Que o Senhor alcance também, Senhor, aos pastores, aos líderes de departamento, aos obreiros, Senhor, aqueles que estão, ó Senhor, na guerra, eles estão à frente da batalha, eles estão cara a cara com o inimigo, alguns talvez estão feridos, estão caídos, sem força, sem ânimo e sem vigor. Eu oro por eles agora, Senhor, e peço, Pai, vá de encontro a eles. Senhor, leva a cura, leva o bálsamo, levanta-os, restaura-os para a glória e louvor do Teu nome. Pai, eu Te dou graça e agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus.